Peço que os irmãos possam acompanhar a leitura do texto bíblico comigo, que se encontra na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 12, dos versos 11 a 14. Epístola de Paulo a Tito, dos versos 11 a 14. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Certamente eu e você já usamos essa frase em algum momento da nossa vida. Talvez porque não conseguimos, no momento, aprender uma coisa tão rapidamente quanto gostaríamos, ou até para nos desculpar por conta de desleixos das nossas partes em aplicar certa atividade ou tarefa. Mas se examinarmos essa frase, nós vamos ver que ela contém uma verdade muito importante. Nós, naturalmente, nascemos ignorantes e avessos às coisas que devemos fazer para sobreviver neste mundo. Ou seja, nós não nascemos de fato sabendo. Nós nascemos e vamos aprendendo tudo o que temos que realizar conforme o passar do tempo. Exemplo disso é que quando somos pequenos, nós não sabemos falar, nós não sabemos comer, nós não sabemos andar e nem nos higienizar corretamente para manter a nossa saúde. Tanto é que nós dependemos de nossos pais ou responsáveis para fazer isso. Mas conforme nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo esses hábitos saudáveis. Mas ainda assim, nós nos opomos a certas coisas, como escovar os dentes de 2 a 3 vezes ao dia, como tomar banho regularmente, ou como comer verduras e legumes. Para nós adultos e adolescentes, mais velhos, pode parecer ridículo ouvir isso. Mas fomos assim um dia. Isso é uma verdade. Mas conforme o passar do tempo, nós vamos sendo ensinados por nossos pais e responsáveis sobre como devemos viver a vida aqui nesta terra, de maneira sã e adequada, conosco e em sociedade, num aspecto individual e coletivo. E vamos assim ajustando. Repito. Nos ensinam a como termos uma ética, a termos boas maneiras, a pedirmos licença para passar, ao agradecermos por recebermos um favor e a respeitar as pessoas mais velhas que nós e também a comer de boca fechada quando mastigamos. São éticas e valores que são preciosos para nós, como indivíduos de uma sociedade tão grande quanto a nossa. E também é verdade que pelo amor e respeito e a dependência que nós temos em relação aos nossos responsáveis, nós somos motivados a aceitar tal ensino. As crianças costumam atender a esses ensinos, acolhê-los em seu coração, por apreço aos seus responsáveis, por obediência e pela dependência que têm deles. Ou seja, todas as pessoas, todos nós, nascemos ignorantes e avessos às coisas que devemos fazer para viver de maneira sã e adequada neste mundo. Porém, somos ensinados de maneira adequada. E por fim, pela nossa nós assistimos e ajustamos a nossa maneira de viver. E creio que é disso que esse texto fala. Por isso eu vim aqui hoje nessa manhã falar que a graça de Deus educa. Como esse exemplo que eu acabei de dar, a graça de Deus nos educa. Antes disso, eu creio que seja oportuno uma breve contextualização da Epístola de Paulo a Tito,
uma vez que a Bíblia não foi escrita em nossa época, mas assim há quase entre 62 e 64 depois de Cristo. Ou seja, Cristo já tinha sido assunto aos céus e a igreja já estava se estabelecendo nesse que é chamado o Novo Testamento. E Paulo, ele escreveu essa carta, como as pessoas escrevem cartas, com um propósito e um destinatário. O propósito é incentivar a Tito, seu cooperador e colaborador de ministério, também chamado filho na fé, alguém que Paulo tinha muito apreço, a terminar o seu ministério na igreja. Ou seja, completando a organização da igreja. É o primeiro ponto que Paulo vai falar disso no capítulo 1, dos versículos 5 ao 9. Depois, estimulando a Tito a confrontar os falsos mestres que estavam tentando confrontar os ensinamentos os apostólicos. Do capítulo 1, do 10 ao 14, capítulos 3, do 9 ao 11. Paulo exorta a Tito que confronte esses falsos mestres. E por fim, que Tito instruísse a igreja a como cada perfil de crente deveria viver a vida cristã de maneira adequada. Os capítulos 2, do verso 1, até o capítulo 3, verso 8. E isso é muito oportuno para nós, porque assim nós Eu gostaria de dividir esse sermão em duas sessões. Na primeira sessão, gostaria de tratar de quem e como a graça de Deus educa. Pois a graça de Deus educa, mas educa a quem? E nós vemos isso no versículo 11. Acompanhem comigo a leitura. No versículo 11, está escrito assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O texto nos diz: não nos apressemos a considerar todos num sentido geral, mas todos os tipos de homem. Por quê? Paulo apresenta a graça salvadora de Deus em Jesus Cristo como um instrumento educador, alguém que traz o ensino disponível para todos os tipos de pecadores. Repito, todos os tipos de pecadores, independentemente de sexo, raça, classe social. E não, como à primeira vista podemos pensar, é porque se assim fosse, este capítulo contrariaria todo o restante da Bíblia Sagrada, que diz que apenas os escolhidos de Deus serão salvos. Aqueles a quem acolhem o Salvador em seu coração, aqueles que se arrependem e creem para a vida eterna, pela obra miraculosa do Espírito Santo, enquanto aqueles que rejeitam Jesus Cristo serão condenados. Exemplo disto é o que diz Mateus, capítulo 22, no versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se todos os homens aqui, apenas poucos são escolhidos, enquanto uma parte é rejeitada. Não faria sentido. Mais um exemplo, a parábola do trigo e do joio, na qual o Salvador fala, no capítulo 13 de Mateus, dos versículos 24 ao 30, que é necessário que na igreja visível, nós preferimos igreja externa, que foram verdadeiramente salvas, comunguem, ou melhor, convivam com pessoas que não são verdadeiramente salvas. E isso é necessário, mas o ponto é que não são salvas. Logo, não são todas as pessoas que são salvas, mas todos os tipos de pessoas. Cristo também diz que no dia do juízo, ele dirá expressamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas serão condenadas. Então, como todas as pessoas serão salvas? E por fim, o capítulo maravilhoso de João 3:18, que diz: já está condenado. Geralmente omitimos essa parte. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, né? Mas isso está escrito e deve ser apreciado por nós. Então, a graça de Deus educa todos os homens. Entre parênteses, todos os tipos de homens. Pois, se não fosse isso, todas as pessoas seriam salvas. Que é o que o texto não diz.
E um segundo motivo para acreditarmos nisso, uma vez que o primeiro seria que contraria todo o ensino da Sagrada Escritura, é que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, tipos quanto aos ensinos evangélicos, idosos, idosas, moços, moças e servos. Ele trabalha com tipos, não com a humanidade como um todo. E isso é importante para nós. Mas uma pergunta também se faz necessária. O que é a graça salvadora de Deus? Talvez você saiba, talvez não. Mas eu quero deixar aqui exposto que na Escritura a graça salvadora significa a intervenção de Deus Pai ao enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que através da sua encarnação, aos céus e entronização à destra do Pai, governando todo o universo, salva pecadores, resgata pecadores e traz pessoas para o seu maravilhoso reino de luz. Isso é a graça salvadora de Deus, um favor imerecido, como costumamos ouvir muitas vezes aqui em nossa igreja, a qual Deus não tinha por obrigação nenhuma, mas Ele fez porque foi da sua vontade, amar pecadores. Então, a graça de Deus educa. Mas educa quem? Todos os tipos de homens. Segundo, todos os tipos de homens. E a resposta se encontra no versículo 12, que diz, acompanhe comigo, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, a graça de Deus nos educa. Educa todos os tipos de homens. Como? Ensinando-os a viver. Esse é o segundo ponto. Nós vimos que no primeiro, Salvadora se manifestou a todos os tipos de homens. E vemos que a graça de Deus educa todos os tipos de homens, os ensinando a como viver. Primeiro, é que os cristãos, eles receberam a graça salvadora de Deus, eles são educados a modo de viver. Ora, como ajustar? Abandonando um antigo estilo de vida, que era comum a todos nós, um estilo de vida pecaminoso, a qual era caracterizado por injustiça, desejos, os quais eram totalmente contrários à lei de Deus. Ou seja, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós nos sentíamos prazer em pecar, mesmo que em graus, talvez você considere assim, menores. Mas éramos pecadores desenfreados, com desejo constante por isso. Mas somos chamados, agora que vivemos no maravilhoso reino de luz do Salvador, a abandonar esse estilo de vida e ajustar a nossa vida conforme a graça salvadora de Deus, que nos chama, primeiro, de maneira sensata, como lemos no versículo 12. Ora, sensata significa com mente sã, de maneira sóbria, de forma adequada. Nós vemos assim que nós devemos ser moderados, como diz o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, como caracteriza como fruto do Espírito. A moderação faz parte da nossa vida cristã, pois nós não somos mais dominados pelos nossos pecados, mas somos servos de Cristo. Nós fazemos o que o nosso Mestre ordena, nós sentimos prazer nisso. Então, sensata, de maneira moderada. Esse é o primeiro. O segundo, a segunda maneira a qual somos chamados a viver é de maneira justa, seguindo a justiça de acordo com a lei da retidão, expressa na Bíblia Sagrada, nos mandamentos que Deus entregou ao seu povo. Por natureza, nós não podemos cumprir a lei, e de fato não desejamos fazer isso. Mas uma vez que somos salvos, o Espírito Santo que habita em nós nos habilita a amarmos, acolhermos e praticarmos as leis do Senhor. Nós não mais temos receio e nos sentimos acanhados em obedecer essas palavras maravilhosas, porque agora não somos chamados a obedecê-las para serem salvos. Nós somos salvos e por isso obedecemos. Nós colhemos com alegria em nosso coração essa lei
que nos instrui a vivermos uma vida de alegria e paz no nosso Salvador. Devemos viver de maneira sensata, primeiro, segundo, de maneira justa e terceiro, de maneira piedosa. O ímpio não pode praticar a devoção a Deus, pois embora ele pratique rituais externos, ele ofereça suas ofertas, ele não tem um coração santificado pela verdade do Evangelho. O Espírito Santo não o regenerou, não o fez nova criatura, e ele não desfruta de comunhão com Deus, pois somente Cristo, o nosso mediador, pode nos dar essa comunhão. E ela é oferecida a esses tipos de pecadores. E aos que acolhem, agora podem desfrutar da grande bênção de viverem uma vida em comunhão com Deus, desfrutando dos meios de graça tão amplamente narrados nos nossos símbolos de fé. E entender as palavras da Sagrada Escritura contidas no Velho e Novo Testamento, podendo também participar dos sacramentos que são destinados ao povo de Deus. O batismo, a nosso sinal e selo de entrada na mesa, e a ceia, que é o nosso sinal e selo de manutenção nesse pacto. Oh, irmãos, que grande alegria poder participar desses meios de graça, uma vez que nós não poderíamos de maneira alguma desfrutar dessas bênçãos celestiais na antiga vida. Então, nós somos chamados a viver no presente de maneira sensata, justa e maneira piedosa. Então, nessa primeira sessão do texto, nós vimos que a graça de Deus educa. Educa quem? A todos os tipos de homens. Por quê? Porque não são todas as pessoas que vão ser salvos, mas sim aqueles que foram eleitos e chamados por Deus e acolheram o Evangelho em seu coração, sendo novas criaturas. E também ela ensina a como viver. E como ela ensina a viver? A viver de maneira ensinando a viver de uma maneira diferente, de uma maneira nova. E agora, partindo para a sessão 2, como podemos lembrar da nossa introdução, tá bom, a graça de Deus educa todos os tipos de homens, a graça de Deus educa os homens os ensinando a viver, mas por que nós deveríamos aceitar tal ensino? Porque nós, cristãos, chamados por Deus, deveríamos aceitar o ensino do Senhor. Bem, podemos ter 2 motivos para isso, com base nesse texto. Acompanhe comigo a leitura do versículo 13 do capítulo 2 de Tito, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O primeiro motivo que o texto nos dá para acolhermos e aceitarmos esse ensino é a esperança da segunda vinda do Salvador. A volta de Cristo, de fato, se não faz, deveria nos motivar a viver uma vida íntegra e reta, todos os dias. Estar prontos para a volta do Senhor. Como é exemplificado na parábola dos talentos, registrada em Mateus, no seu capítulo 25, dos versos 14 ao 30, a qual narra que um senhor distribui talentos, moedas equivalentes a um salário diário na época a qual vivia Cristo, para que os servos multiplicassem e devolvessem mais do que receberam. Essa era a tarefa deles. Porém, eles não saberiam quando o seu senhor voltaria. E sem saber quando, logo eles seriam motivados a obedecer, pois eles deveriam estar prontos. Quantas vezes nós nos esquecemos dessa verdade? Talvez, como o apóstolo Pedro diz, por tardar ou parecer tardar a vinda do Salvador. Mas não devemos ser assim. Devemos viver como se de fato Cristo fosse retornar hoje, não num tempo distante. E, como Martinho Lutero disse, devemos viver como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Pelo qual nós devemos aceitar esse ensino, uma vez que o primeiro é a esperança da segunda vinda do Salvador, é retratado no versículo 14, a qual diz:
a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O sacrifício de Cristo por nós. O sacrifício de Cristo por nós deve nos motivar a aceitar o ensino evangélico para uma vida cristã adequada, pois Cristo morreu por nós. Cristo, o homem-Deus, se entregou numa cruz para que pudéssemos ter vida eterna. O amor de Cristo nos constrange a viver uma vida zelosa de boas obras, não para conquistarmos o favor de Deus e a salvação de nossas almas, pois todo o Evangelho retrata que somos incapazes de Deus. E de fato, como o apóstolo Paulo diz, pelas obras da lei ninguém será justificado, pois a lei apenas nos mostra o quão pecadores somos, apontando para alguém que pode nos salvar. E por Cristo se oferecer por nós gratuitamente, nós somos constrangidos a viver uma vida zelosa de boas obras, pois Cristo não requer que você faça procissões. Cristo não requer que você faça caridade. Cristo requer apenas que você creia na sua obra. É isso que Cristo requer. Isso não podemos conquistar ou comprar de nenhuma maneira. Um exemplo disso, ou uma analogia que podemos fazer, imagine um escravo. Talvez hoje seja difícil para nós, mas imagine em terras passadas, um escravo, uma pessoa que, injustiçada pela vida, ou que parece ser, ela é acusada justamente e condenada por praticar roubos, furtos, por matar pessoas, por desobedecer seus senhores, por fazer todo tipo de crime imaginável que você possa conceber. Uma lei justa, pelo menos nessa situação, requeriria a pena de morte. Afinal, ele matou, ele roubou, ele cometeu muitas infrações. Mas, que surpresa, agora, na situação deste homem, alguém vem e paga toda a sua dívida, se entregando no lugar dessa pessoa, sem que ele possa oferecer nada em troca, pois ele não tinha meios, ele era escravo, não tinha dinheiro para oferecer algo. Mas alguém vem e de graça perdoa a dívida deste homem. Ora, qual seria a atitude correta dessa pessoa? Meus irmãos e irmãs, é claro que a gratidão é a resposta para isso. Que favor, que bênção que ele recebeu. E esse é o nosso retrato. Somos retratados pela Sagrada Escritura como escravos pecados, debaixo da justa condenação daquele que é o justo juiz, o Deus criador de todas as coisas. E não podendo pagar a nossa dívida, Cristo vem, encarna e completa a sua obra para justificar, ou seja, declarar perdoados, justiça para pecadores. Será que isso não nos deve constranger a vivermos uma vida marcada por boas obras, a uma vida motivada a aceitar o ensinamento evangélico, nos ajustando dia após dia, pois é uma labuta diária, a viver em novidade? Devemos, é o nosso dever, irmãos, acatarmos tal ensino. Em suma, nós o amamos por termos sido amados primeiro e, consequentemente, voluntária, vivendo de maneira agradável a Ele. Afinal, Ele mesmo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, versículo 15. Então, nós vimos que a graça de Deus educa. Educa quem? Todos os tipos de homem. Não todos, mas todos os tipos, independente de classe, social, raça, cor, independente disso. E ela educa esses pecadores, os ensinando a viver de uma maneira melhor, ajustando a sua maneira de viver, marcada pelo pecado, agora é retratado com retidão e justiça. Não sem pecado, para lembrar, pois enquanto estivermos nessa terra, ainda cometeremos, infelizmente,
pecados contra Deus, mas que não se deleita, não se alegra no pecado. E na segunda sessão nós vimos por que deveríamos aceitar tal ensino. Por 2 motivos. O primeiro é a esperança da volta de Cristo, que nos motiva a vivermos todo dia como se Cristo voltasse hoje. E o segundo é pela sua obra consumada na cruz do Calvário, para justificar pecadores, que nos constrange a viver uma vida zelosa de boas obras. Por fim, meus irmãos e irmãs, eu quero essas crianças que vão amadurecendo com o tempo ao serem instruídas. Bem, podemos considerar 2 grupos de crianças ou jovens. O primeiro grupo são aquelas que obedecem aos seus responsáveis, aos pais, sábios e prudentes, e ajustam a sua maneira de viver. E por fim, se tornam adultos maduros, sábios e prudentes, pois foram ensinados e aceitaram tal ensino. Mas também há um segundo grupo, que são as crianças e os jovens que obedecem aos ensinos de seus pais sábios e prudentes. Eles não ajustam a sua maneira de viver e se tornam adultos infantis, irresponsáveis e imprudentes. Creio que na sua cabeça você pretenda ser encaixado no segundo grupo, a qual eu também desejo. Então, irmãos e irmãs, que possamos ser de fato o primeiro grupo, parafraseando o que diz o autor aos Hebreus, sendo alimentados com o que é sólido, que é para os adultos, para aqueles que pela prática tenham as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem. Deus ajude a sermos tal grupo. Amém.